Olá, meus queridos irmãos da graça e a paz, falamos ao vivo de Lajinha, Minas Gerais, aqui do Centro de Cultura Bíblica Berechit. Eu sou pastor e professor Ilmar Satlemeric Heller Kaiser. Estamos anunciando para vocês aí a Bíblia Peshitta em aramaico, manuscritos aramaicos. Não segue o texto maçorético, segue o texto aramaico diz o ano 150 desta era cristã. Uma das grandes versões antigas, junto com a Septuaginta e outras mais. E nós falamos aqui do curso básico de teologia, que são 6 blocos de 6 matérias. Nós estamos no bloco número 5, com a matéria Etiologia Bíblica 1, ou se for no curso de Etiologia, nós estamos com a matéria, Cultura Hebraica 1. Na aula passada nós fizemos um levantamento e falamos um pouquinho sobre rasgar a veste, pano de saco, jejum, cinza, lamentação, julgar pó para cima, mostrando desespero, total humilhação. A aula de hoje falaremos sobre calçados, alparcas, sandálias. Como é que o povo andava nesse tempo, não é isso? Então, é usado calçados ou alparcas. Essa é a quinta aula. A palavra, então, era sandálias no grego, sandálio, o nome foi transliterado, sandálio, quer dizer, sandálias no grego, era uma sola feita de madeira ou couro presa com tiras, né? Alguns chamam de bota de soldado em Isaías 9:5. No hebraico lá, seon. Seon é um rapaz que só aparece aqui, né? No grego nós temos então calçados para os pés, que é o Evangelho da Paz, lá na armadura do crente em Efésios 6:15. No hebraico nós temos naal. Naal quer dizer isso, sandália, sapato, aparece 22 vezes no Velho Testamento. E nós encontramos, e nós vamos falar sobre elas agora aqui. No grego, ripodel, quer dizer o verbo calçar. Só aparece 3 vezes no Testamento, em Marcos 6:9, Atos 12:8 e Efésios 6:15. Então, a sandália é esse instrumento, né, que a gente usa aqui. Eu tenho uma sandália moderna aqui, né? Essa é mais modernazinha, havaiana e tal. Mas naquele tempo era uma fila de couro, cortava um couro no formato do pé e por umas tiras que amarrava no pé. Amarrava no pé as próprias tiras, né? E fala muito isso, porque cita os adendos da sandália, correias da sandália, Lucas 3:16. Esse caso de João Batista, que vem após mim, eu não sou digno de desatar as correias das alparcas da sandália, aparece em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos também, 13:25. Então é bem claro isso aí. Quando mandou os 70, Jesus também disse, não vão levar sandália, nem bordão, nem nada. Lá em Lucas, Marcos 10:10, Lucas 10:4, também fala sobre isso. O filho pródigo, quando retorna, ele recebe o quê? A melhor roupa, o anel no dedo e a sandália nos pés. Sandália nos pés naquele tempo só tinha quem era livre. Escravo não tinha sandália. Então, quando ele volta escravizado, né? Porque ele foi escravizado por onde andou. Ele estava no campo pastoreando, no porco, não podia nem comer as bolotas, chamado de alfarrobas, né? Então, quando ele recebe a sandália, ele recebe o direito de ser filho novamente. Tira a sandália dos teus pés, porque é terra santa. Isso Estevão cita no capítulo 7:33, é interessante procurar entender isso. 2 pessoas na Bíblia receberam esse tira a sandália dos teus pés. Uma foi Moisés no alto, no Monte Horebe, e outra foi Josué, né? Depois que ele derrubou, porque atravessou o Jordão e ia para atacar as próximas cidades para destruir, apareceu o comandante do exército e ele falou, quem és tu? É dos nossos ou dos nossos adversários? Todo cheio de si, né? E a ordem foi assim, tira a sandália dos teus pés. Às vezes a gente mistura uma coisa com a outra. Pensa que tirar a sandália é humildade. Isso é o Raul Gil aqui no Brasil que inventou essa. Você tira a sandália da humildade, você tira a sandália, calça a sandália da humildade. Tá? Isso não tem nada a ver, isso não tem fundamentação nenhuma. Sandália, tirar a sandália, termos bíblicos usados para algumas coisas, mas não isso aí. Nós vamos falar sobre isso aqui. Primeira coisa de tirar a sandália era quando você ia fazer uma negociação, um resgate ou uma permuta. Você encontra lá em 4 de Ruth, versículos 7 e 8, quando Boaz vai lá no parente mais próximo para resgatar a Ruth, e havia um parente mais próximo, ele não quis resgatar, ele tirou a sandália e entregou para Boaz. Então tirar a sandália é um compromisso, é um pacto, é um resgate, é uma permuta que é feita, né? E outra coisa também, os gibeonitas vieram com sandália velha para enganar Josué, né? Então 2 personagens da Bíblia, Josué no capítulo 5:15 um anjo mandou tirar a sandália, e Moisés, Êxodo 3:5, mandou também tirar a sandália, porque ele estava encontrando a sarça ardente no alto do Sinai. Gênesis 14:23, Abraão fala sobre as correias da sandália, que ele não ia ficar com nada daqueles reis,
de Sodoma e Gomorra de Zeboim, que tinha combatido contra outros reis. Ele falou, não quero nem uma sandália de correia. A parte de Abner, de Aner, de Moré, dá a parte deles aí. Mas eu não quero nem uma sandália. Cantares 7:1 fala também como são formosos os teus pés nas sandálias, a descrição do noivo para a noiva. Isaías 5:27 fala sobre romper a sandália, e outro lugar também fala sobre remendo de sandália, né? Sandálias remendadas. Ezequiel também sandálias, Amós fala o par de sandálias. Então é interessante observar isso. Como temos que procurar a regra da hermenêutica para interpretar a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia e a regra da primeira ocorrência. Então, prestando atenção bem, Cantares também 4:12 fala sobre isso, sobre jardim fechado, nação recluso. Fechado ou recluso também tem a ver com o verbo, verbo calçar, ok? Então, filho pródigo, já falei. Tirar a sandália, então também falamos sobre tirar a sandália. Então, a sandália é um instrumento básico para não ter contato com o solo, né? E a Bíblia diz que o Senhor falando para o povo, durante esses 40 anos não gastou a sandália do seu pé. Ninguém teve doença, ninguém teve problema algum. Então, isso foi até o final. Então, nós vamos ficando por aqui. Lembrando também que na Páscoa, era uma das posições para o povo sair, naquela noite de 14 para 15 do mês de Abib, era isso. Sandália nos pés, cajado na mão, comer apressadamente. Era assim que foi celebrada a primeira Páscoa. Sandália nos pés, cajado na mão. E então, tirar a sandália dos pés, o homem que não cumpriu o levirato. Então, está aí outra coisa também. Quando o homem, a mulher de eu sou casado com a pessoa, eu morri, meu irmão tem que assumir aquela mulher para gerar filho nela. Quando essa pessoa não assumia, ele tomava uma cusparada no rosto e tinha que tirar a sandália dele. Então, é a quebra de um compromisso. Então, tanto serve tirar a sandália para mostrar que quebrou o compromisso, como tirou a sandália para fazer um pacto, fazer um negócio, para fechar um acordo. Então, essa foi a aula de hoje. Vamos ficando por aqui. Fica na paz. Tchau, tchau.